Fique agora com as emoções do próximo resumo de Quando Me Apaixono. Renata e Roberta se encontram no topo da escada. A mocinha obriga a irmã para ir ao laboratório. Renata segura o braço de Roberta. A invejosa tem uma ideia. Roberta se desvencilha de Renata e cai escada abaixo. A mocinha se desespera. Renata grita. Ela pede para Roberta não se mexer. Renata chama os pais. A mocinha conta para a mãe que Roberta caiu. A invejosa inventa que foi empurrada por Renata. Todos socorrem Roberta. Matias pega a esposa no colo. Renata deseja ir ao hospital. Josefina puxa os cabelos da mocinha. Renata garante para a mãe que é inocente. Josefina insinua que a mocinha não presta. Ela acusa Renata. Josefina insinua que a mocinha quis matar a irmã. Ela exige que Renata não se aproxime de Roberta. A mocinha é vítima de uma nova injustiça. Roberta avisa que está com fortes dores. Ela é colocada no carro. Roberta inventa que perderá o bebê. Josefina liga para Marina. A víbora pede para a médica esperar Roberta na emergência. Josefina ordena que Marina não fale nada sobre o aborto na frente dos ricaços. A víbora também entra no automóvel. Josefina insiste para Marina mentir. A víbora insinua que a médica vai provocar uma tragédia. Gonçalo e Matias abordam Marina. Josefina anuncia que Roberta perdeu o bebê. Marina atende o celular e não fala nada. Josefina conta para os demais que Roberta nunca mais poderá ter filhos. Renata escuta. Josefina acusa a mocinha pela esterilidade de Roberta. Jerônimo sente pena da esposa. Renata segue atônita com a revelação. Josefina ressalta que Renata destruiu a vida de Roberta. A mocinha reitera que não foi a culpada pelo acidente. Renata e Josefina discutem. A mocinha anuncia que está com a consciência tranquila. Josefina expulsa Renata do hospital. A mocinha exige que todos a escutem. Gonçalo pede para Renata esperá-lo em casa. A mocinha fala para o pai que é incapaz de fazer mal a Roberta. Josefina segue inflexível. A víbora insinua que Renata nunca assume o que faz. Gonçalo não deixa a mocinha falar. Renata se sente preterida por todos. Jerônimo toma a palavra e tenta defender a esposa. Renata anuncia para os demais que Roberta faria o DNA. Jerônimo insiste para fazer o exame, mesmo com o feto morto. Todos o enxotam do hospital. Jerônimo também não consegue provar a sua inocência. Renata chama o marido para ir embora. Josefina insinua que a mocinha é uma descarada. Gonçalo e Matias ficam calados. Josefina fala para Roberta que já resolveu tudo. A invejosa teme que Matias a largue. Josefina relembra a Roberta que o contrato foi adulterado. A invejosa deduz que não conseguirá seduzir Matias. Roberta ressalta que Josefina não a ajudou. Ela pergunta o que a mãe tinha de tão importante para resolver. A víbora relembra a ligação de Gustavo. Josefina fala para Roberta que também tem problemas. A víbora informa a filha que lutou muito para ficar rica, reiterando que não pretende morrer na praia. Josefina não permite que Roberta a censure. Gonçalo nota que Matias está abalado. O bonitão comenta com o pai que só se casou por causa da gravidez. Gonçalo sugere que Matias termine logo o casamento. O bonitão comenta com o pai que o filho poderia ser dele. Matias revela para Gonçalo que Roberta não possuía a certeza de quem gerou o feto. O ricaço aconselha o filho. Matias comenta com Gonçalo que Renata também está infeliz. O bonitão fala para o pai que perdeu a mocinha. Matias crê que o seu sacrifício foi em vão. Ele comenta com Gonçalo que Renata segue amando Jerônimo, pois viu a ternura nos olhos dela. O vingativo lamenta o acidente. Renata insinua que Jerônimo voltará a ter filhos. Ele volta a assegurar que nunca transou com Roberta. Jerônimo admite para Renata que a julgou mal. Ela sugere que ele esqueça o ocorrido. Jerônimo deseja confrontar Roberta. Renata reitera que não acredita no marido. A mocinha encerra o assunto. Renata relembra que Jerônimo seguiu duvidando dela. Eles brigam em público. Jerônimo insinua para Renata que o acidente de Roberta foi bastante conveniente. Ele crê que a invejosa agiu para não realizar o teste. Renata assegura para Jerônimo que Roberta não é um monstro. Ezequiel procura Severino. Ele fala para o padre que não aceita a traição de Alzira. Severino comenta com Ezequiel que todos têm o direito de errar. O corno teme que Álvaro seja o pai do filho da odalisca. Severino sugere que Ezequiel relembre os bons momentos com Alzira. A odalisca aparece. Alzira confirma para Ezequiel que vai embora. Ela lamenta por não ter valorizado o amor dele. Alzira fala para Ezequiel que deixará Paulinho com ele.
Ela crê que não é uma boa mãe. Jerônimo leva Renata para a mansão. Ele reitera que não quer vê-la triste. Renata tenta dispensar Jerônimo. Ela comunica que já fechou o coração para ele. Jerônimo liga para Constanza. Ele a atualiza das novidades. Jerônimo pede para Constanza consolar a sobrinha. Honório percebe que os relatórios não batem. Ele chama Adriana. Honório fala para a filha que as finanças da empresa não estão batendo. Adriana também verifica os relatórios. Ela decide procurar Daniel. Honório pede para o interesseiro checar todos os extratos. Daniel banca o desentendido. A enfermeira atende Roberta. Gonçalo e Matias sentem pena da invejosa. Roberta chora. Ela insinua que perdeu tudo por culpa da Renata. Matias sugere que Roberta faça uma inseminação artificial. Todos pedem para a invejosa ser forte. Josefina exige que Gonçalo não minimize a situação. O ricaço pede para a invejosa ter uma atitude positiva. Roberta ordena o apoio dos familiares. Ela roga para que Matias não a abandone. Roberta inventa para o bonitão que o ama. Ela ressalta que segue agradecida. Josefina sorri. Constanza visita Renata. A morena acaricia a sobrinha. Constanza fala para Renata que a vê como uma filha. A mocinha lamenta por não ter nascido da morena. Renata revela para Constanza que foi maltratada. Carlos orienta Matilde. Ele revela a surpresa. Carlos emociona Matilde. Ele não entende o motivo da emoção dela. Carlos sugere que Matilde escute o coração. Eles se abraçam e dançam. Carlos beija Matilde. Eles relembram os momentos de amor. Carlos e Matilde namoram. Jerônimo vai ao hospital novamente. Ele cita Roberta. Jerônimo deseja falar com quem atendeu a invejosa. Ele aborda Marina. Eles se conhecem. Marina fica encantada com Jerônimo. Constanza também fala para Renata que Roberta forjou o acidente. A mocinha não crê que a invejosa provocaria a própria esterilidade. Renata supõe que Roberta nunca esteve grávida. Constanza desmente a sobrinha. Ela pede para Renata não se sentir culpada pelo ocorrido. A mocinha comenta com Constanza que Josefina e Roberta a culpam por tudo. A morena convida a sobrinha para morar com ela. Renata aceita. Carlos e Matilde trocam juras de amor. Ele admite que ficou encantado desde que a viu. Carlos fala para Matilde que sempre gostou de pimenta. Ele a sugere que eles tenham filhos. Carlos toma uma atitude. Ele se ajoelha. Carlos pede Matilde em casamento. Ela segue aos prantos. Matilde fala para Carlos que sempre quis se casar. Ela aceita ir para o altar com ele. Marina pergunta se Jerônimo é algo de Roberta. Ele revela para ela que é cunhado da invejosa. Marina anuncia que Jerônimo não pode solicitar o teste de DNA. Ela não o ajuda. Marina insinua para Jerônimo que já é tarde demais para realizar o teste. Ele não entende o comentário. Ela encerra a conversa. Carlos e Matilde voltam para a fazenda. O galego recebe um envelope. Carlos dá uma gorjeta para o mensageiro. Ele descobre que saiu a necrópsia de Rafael. Matilde reage curiosa. Carlos pega o telefone. Ele liga para Jerônimo. O vingativo o atende. Carlos conta para Jerônimo que vai se casar com Matilde. O galego informa ao amigo que já está com o resultado da necrópsia em mãos. Jerônimo pede para Carlos abrir o envelope. O galego fica abismado com o que lê. Jerônimo exige que Carlos o revele o que está escrito no resultado. O galego ordena que o amigo volte para a fazenda. Renata pega as suas malas. Augusto aparece. Renata relembra que não combinou nada com o vilão. Ele admite que só queria vê-la. Augusto teme que Renata volte para o interior. Ela revela para ele que vai morar com Constanza. Augusto pega a mala. Renata comunica para o vilão que não quer comentar nada sobre o acidente. Ele sugere que ela termine logo com Jerônimo. Augusto entrega o contrato de um advogado para Renata. A mocinha nota que o vilão está entusiasmado. Augusto conta para Renata que já marcou uma hora com o advogado. Regina encontra Gonçalo e Matias. O bonitão decide buscar o seu carro. Gonçalo conta para Regina que Roberta perdeu o bebê. Ela lamenta. Gonçalo e Regina admitem que precisam conversar. A viúva pede para o ricaço ir à sua casa. Gonçalo marca um encontro com Regina. Antônio localiza Cantu. O ciumento revela para o delegado que Regina está na capital. Cantu comunica para Antônio que também voltará para a cidade. O ciumento pede para o delegado voltar a proteger Regina. Antônio ordena que Cantu não procure Gonçalo. Josefina conta para Souto que está sendo investigada. Ela roga pela ajuda do advogado. Souto insinua que Josefina nunca o corresponde. Ela promete que o dará uma chance.
Souto revela para Josefina que já está cansado. Ele ordena ir para a cama com ela. Josefina promete que será de Souto. Ele informa que vai esperar a ligação dela. Regina e Inês se encontram na cafeteria. A viúva comenta com a amiga que a vida é um sopro. Regina ressalta que não pretende viver pela metade. Elas celebram a melhora de André. Inês conta para Regina que o garoto terá alta. A sócia do Centro da Esperança comenta com a viúva que André é muito amado pelos amigos. Isidro e o filho jogam futebol pela internet. O ancião comenta com André que eles são uma super equipe. O garoto se declara para Isidro. Ele o chama de super pai. Eles voltam a jogar. Inês comenta com Regina que André voltou a ser feliz. A sócia do Centro da Esperança informa para a amiga que vai distrair Carla. Inês revela para Regina que viu Josefina. A sócia do Centro da Esperança comunica para a amiga que Roberta já perdeu o bebê há alguns dias. Regina estranha. Inês crê que Roberta teve complicações com o aborto. Matilde conta para Carlos que já anunciou sobre o casamento para todos da fazenda. Ele a pergunta quem esteve na propriedade no dia em que Rafael morreu. A empregada relembra que saiu com Lázaro. Matilde conta para Carlos que encontrou Rafael ferido. A empregada recapitula o ocorrido. Carlos insinua para Matilde que alguém esteve na fazenda durante a ausência dos empregados. Ela revela para ele que Augusto deixou um bilhete na propriedade, pois queria falar com o sócio, mas não o encontrou. Carlos pensa que o vilão matou Rafael. Matilde estranha os questionamentos do noivo. Carlos conta para a empregada que Jerônimo está chegando. Matilde lê o resultado da necrópsia. Ela fica apavorada. Álvaro encontra Carina na cidade. Ele a chama de meu amor. Carina exige que Álvaro a deixe em paz. Ele a proíbe de abandoná-lo. Carina insinua que Álvaro a roubou tudo. Ele ressalta que a transformou em uma princesa. Álvaro comunica a Carina que nunca dará o divórcio. Ele deduz que ela ama Lázaro. Álvaro chacoalha Carina. Ele a chama de pecadora. Severino intervém. Ele ameaça quebrar a cara de Álvaro. O médico ressalta que calará a boca de todos. Álvaro reitera que Carina sempre ficará presa a ele. Ela abraça Severino. O padre se desculpa com Carina por não ter acreditado nela. Ela o despreocupa. Severino promete proteger Carina. Carlos pede discrição a Matilde. Eles seguem espantados. Manuela e os empregados apressam Carlos. Todos ficam felizes com a notícia do casamento. Lázaro insinua que os pais de Carlos não aceitarão Matilde. O galego fala para os demais que manda na própria vida. Carlos decide pedir para os seus pais irem à fazenda. Manuela gosta da ideia. Carlos anuncia para Lázaro que quer se casar com Matilde o mais rápido possível. O capataz sente ciúme da irmã. Augusto e Renata tomam café com Constanza. Jerônimo liga para a esposa. Ela o atende. Jerônimo conta para Renata que voltará para a fazenda. A mocinha não se importa. Jerônimo comunica a Renata que não pretende se afastar dela. Augusto se aproxima. Jerônimo descobre que a esposa está com o vilão. Renata encerra a ligação. Ela conta para os demais que vai se recolher. Augusto deseja que Jerônimo saia da vida de Renata. Os pombinhos pensam um no outro. Jerônimo ressalta que não consegue viver sem Renata. A mocinha não sabe o que fazer com o amor que sente. Renata admite que o sentimento a corrói. Ela deseja que Jerônimo a deixe em paz definitivamente. Adriana e Matias também revisam os relatórios. Eles percebem que a situação está caótica. Adriana questiona Matias sobre Roberta. Ele comenta com a baixinha que estava com dúvidas sobre a paternidade. Matias fala para Adriana que pretende se divorciar. Ela segura a mão dele. Matias se considera um perdedor. Adriana insinua que quer o bonitão em sua vida. Ela deixa Matias desconcertado. Eles decidem ir à sala de reuniões. Gonçalo pensa em Regina. Ele se anima ao pensar no encontro com a viúva. A secretária pede para Gonçalo participar da reunião. André e Isidro se divertem. Carla aborda Inês. A idosa descobre que André terá alta. Inês pede a ajuda de Carla para fazer chocolate com flocos de arroz. A sócia do Centro da Esperança segue com seu plano de distrair a idosa para que Regina fique a sós com Gonçalo. Sem desconfiar de nada, Carla aceita ajudar Inês. A idosa acena para André. Inês avisa que o caminho está livre para Regina. A viúva celebra a notícia. Antônio encontra Regina. Ele insinua que ela anda muito estressada. Regina fala para Antônio que tudo mudou.
Ela retira a sua aliança e decide ser sincera. Regina confessa para Antônio que não o ama. Ela fala para Ciumento que tentou se esforçar, reiterando que o esforço foi em vão. Antônio deduz que Regina ama Gonçalo. Ela não confirma e nem nega. Regina termina com Antônio. Ela o deixa desolado. Jerônimo chega na fazenda. Ele felicita Matilde e Carlos pelo noivado. A empregada insinua que o patrão nunca deu bola para ela. Carlos brinca com a situação. Ele crê que o amor é cego. Carlos e Jerônimo ficam a sós. Eles se dirigem ao escritório. Jerônimo encontra o resultado da necrópsia. Ele quase tem um troço com o que lê. Jerônimo descobre que Rafael foi assassinado. Honório inicia a reunião. Daniel insinua que o problema não é grave. Adriana relembra que a empresa investiu muito para comprar os barcos. Ela anuncia que as embarcações não foram oficialmente adquiridas. Todos deduzem que Branca roubou a empresa. Carlos revela para Jerônimo que o tiro que matou Rafael veio de outra pessoa. O vingativo volta a crer que Álvaro também teve responsabilidade na morte, pois dispensou a autópsia. Jerônimo jura vingança ao assassinato do irmão. Ele fica triste. Jerônimo reitera que Rafael não merecia morrer. Ele percebe que o irmão nunca tiraria a própria vida. Carlos fala para Jerônimo que eles foram lesados pelo assassino. O vingativo supõe que alguém esteve na fazenda. Jerônimo cogita a possibilidade de Roberta ter matado Rafael. Ele informa para Carlos que Renata nunca teve nada com o falecido. O galego comenta com Jerônimo que Augusto esteve na fazenda pouco antes da morte. O vingativo supõe que Rafael desistiu de fazer negócios com o vilão. Carlos e Jerônimo desejam que Augusto e Roberta sejam investigados. Constança pergunta o que Renata sente pelo vilão. A mocinha comenta com a tia que não consegue abrir o coração para ninguém. Renata comenta com Constança que não pretende reatar com Jerônimo. Ela informa a tia que um abismo a separa do marido. Constança se identifica com Renata. A mocinha pergunta o que a tia sente por César. Constança comenta com Renata que o jovem a faz feliz. A morena deseja chegar a amar César. Renata insinua que Constança não ama o jovem. A morena comunica para a mocinha que está disposta a fazer com que a relação dê certo. A reunião segue. Todos temem que o rombo na empresa seja irreparável. Daniel dissimula. Ele manda mensagem para Branca. A secretária liga para Honório. Branca informa ao empresário que quer dar uma volta de barco. Honório ameaça colocar a secretária na cadeia. Branca insinua que o empresário é responsável pelo rombo. Honório relembra que assinou um documento sem ler. O empresário se sente culpado por ter confiado em Branca. A secretária fala para Honório que o quer em sua cama. Ele a ameaça. Ela não se intimida. Honório conta para os demais que caiu uma cilada de Branca. Jerônimo comunica aos empregados que denunciará o assassinato de Rafael. Ele pede a ajuda dos funcionários. Lázaro fala para Jerônimo que não suspeita de ninguém. Manuela insinua que Álvaro e Augusto são cúmplices. Jerônimo e Carlos pensam o mesmo. Todos desejam que Álvaro seja preso. Jerônimo ordena que os empregados não coloquem os suspeitos de sobreaviso. Augusto entra em seu quarto e encontra Selena. A jovem admite que quer surpreender o vilão. Selena beija Augusto. Eles transam ferozmente. Antônio ressalta que não pode sair da vida de Regina. Ele deseja encontrar a filha da viúva para que ela seja grata e o aceite de volta. Gonçalo chega na casa de Regina. Ela fala para ele que está agindo impulsivamente. Gonçalo pergunta se Regina é cúmplice de Jerônimo. Ela nega. Regina pede para Gonçalo não desconfiar dela. Ela fala para o ricaço que não quer uma nova barreira entre eles. Regina admite que o seu coração é de Gonçalo. Ela comunica que lutará por ele. Gonçalo também expõe o seu amor para Regina. Ela conta para ele que terminou com Antônio. Regina fala para Gonçalo que já está solteira. Ela o beija. Josefina vai à mansão. Ela inventa para Eulália que só está na residência para buscar algumas roupas. A empregada conta para a patroa que deixou uma anotação perto do telefone. Josefina liga para Gustavo. Ele fala para ela que quer dinheiro. Gustavo informa a Josefina que pode acabar com a vida dela. Ele insinua que tem provas contra ela. Josefina crê que Gustavo está blefando. Ele a acusa de não ser mãe de uma das filhas. Josefina aceita encontrar Gustavo pessoalmente. Marina examina Roberta. A invejosa comenta que não sente mais dores. Marina crê que Roberta terá alta em breve. A médica conta para a invejosa que foi abordada por Jerônimo. Marina fala para Roberta que não a delatou,
mas reitera que não pretende mentir para os parentes próximos dela. Gonçalo e Regina vão para o quarto. Eles namoram e apagam o abajur. Gonçalo e Regina se amam. Augusto manda uma mensagem para Renata. Ela recebe. Augusto relembra a Renata que eles têm um encontro marcado. Ela o responde. Renata tenta dormir. Ela relembra o acidente de Jerônimo. Renata recorda a declaração do marido. Ela relembra que não resistiu aos encantos de Jerônimo. Renata crê que nunca mais amará ninguém. Ela promete se reconstruir. Renata admite que sempre levará Jerônimo em seu coração. Ele também pensa nela. Jerônimo não sente sono. Ele se arrepende por ter condenado a pessoa errada. Jerônimo percebe que a sua vingança não teve fundamento. Ele admite que não merece o perdão da esposa. Jerônimo percebe que perde a todos que ama. Ele deseja que tudo se solucione. Jerônimo teme morrer sem Renata. Selena se levanta. Ela reclama perceber que Augusto mandou mensagens para Renata. Selena cobra a fidelidade do vilão. Augusto a informa que não quer uma relação séria. Selena fala para o vilão que gosta dele. Ela insinua que Augusto é igual a Roberta, ressaltando que ambos usam as pessoas. Selena decide ir embora. Augusto deseja conhecer Roberta. Josefina surge com uma mala. Roberta reclama por ter ficado sozinha. A invejosa fala para a mãe que já não suporta o hospital. Josefina pede para Roberta não fazer drama. A invejosa insinua que ninguém a apoia. Roberta comunica a Josefina que começou a odiá-la. Ela insinua que a mãe destruiu a sua vida. Gonçalo deseja ir embora antes do regresso de Carla. Ele fala para Regina que Renata vai procurá-la. Eles dão outro beijo. Gonçalo se despede de Regina. Ela respira fundo. No dia seguinte, Adriana e Matias dormem abraçadinhos. Ela acorda e volta a agarrá-lo. Ele também desperta. Matias comenta com Adriana que eles trabalharam muito. Ela não o solta. Adriana ressalta que Matias a faz se sentir segura. Ele admite que ela transmite paz. Adriana faz Matias sorrir. Eles quase se beijam. Honório os interrompe. O empresário surge com cafés. Gonçalo liga para Matias. O bonitão conta para o pai que passou a noite na empresa, pois a situação segue séria. Gonçalo não se importa e fala para Matias que tudo tem solução. O bonitão estranha o otimismo do pai. Matias comenta com os demais que Gonçalo está feliz e saltitante. Após acordar, Regina acaricia o travesseiro. Ela pensa em Gonçalo. Carla vai ao quarto da filha. Regina lê a mensagem de Gonçalo. Carla também percebe que a filha está alegre. Regina desconversa. A viúva se recompõe. Regina inventa para Carla que está feliz pela alta de André. Ela comenta com a mãe que elas não devem desistir do amor e da vida. Regina revela para Carla que rompeu com Antônio. A idosa resmunga. Regina comunica à mãe que não vai mudar a sua decisão. Renata se reúne com o advogado. Ela fala para o profissional que não quer nada do patrimônio de Jerônimo. O advogado explica o procedimento para a mocinha. Augusto sugere que o divórcio seja rápido. O advogado decide enviar uma notificação para Jerônimo. Renata descobre que o processo não vai se prolongar. Augusto reitera que a mocinha também deve anular o casamento religioso. César entra de fininho na cozinha. Ele surpreende Constanza. César chama a morena para sair. Ela tenta recusar o convite. César fala para Constanza que entende os sentimentos dela. Ele pede para ela não se negar a conhecer um novo mundo. Regina exige que Carla a entenda. A viúva fala para a mãe que é apenas grata a Antônio. Carla insinua que Regina está se enganando. Ela supõe que a filha ama Gonçalo. Regina fica calada. Carla insinua que a filha vai matá-la de desgosto por se envolver com um homem casado. Antônio e Cantu conversam sobre Josi. O delegado conta para o ciumento que avançou na investigação. Cantu revela para Antônio que Josi e a esposa de Gonçalo são a mesma pessoa. O delegado fala para o ciumento que terá uma prova contra a víbora. Antônio percebe que Renata ou Roberta podem ser filhas de Regina. Cantu pede para o ciumento deixar Gonçalo fora da investigação. Antônio decide não falar nada para Regina. Marina dá alta para Roberta. Josefina tenta subornar a médica. Marina comunica à víbora que não é cúmplice dos pacientes. Ela fala para Josefina que não está à venda. Roberta quase ri. Regina conta para Inês que teve uma noite maravilhosa.
Ela comenta com a amiga que se reabriu para o amor. Inês crê que Regina pode conciliar os seus problemas. A sócia do Centro da Esperança fala para a amiga que Gonçalo não ama Josefina. Regina conta para Inês que está cheia de ânimo. Roberta e Josefina passam pelo local. Inês as vê, mas Regina não. A viúva comenta com a amiga que tem curiosidade de conhecer Josefina. Regina teme repetir a sua história. Ela se sente a amante de Gonçalo, assim como Josi teve um caso extraconjugal com Roberto. Renata confessa para Augusto que está infeliz. Ela fala para o vilão que Jerônimo a desiludiu. Augusto volta a pedir uma chance para Renata. Ela não dá esperança. Renata fala para Augusto que precisa ter força para anular o casamento religioso. Ele comenta que ela é digna. Jerônimo e Carlos vão à delegacia. O vingativo denuncia Augusto e Roberta pelo assassinato de Rafael. Jerônimo comunica para o delegado que quer justiça. O profissional decide colher o depoimento do vingativo. Carlos questiona Jerônimo. O vingativo comenta com o amigo que Roberta e Augusto tinham motivos de sobra para matar Rafael. Ele ressalta que o crime foi passional ou laboral. Ele fala para Carlos que investigará tudo da história. Gonçalo chega na empresa. Ele elogia o visual de Beth. Gonçalo decide procurar Honório. Adriana segue trabalhando com o pai. Gonçalo percebe que todos viraram à noite. Matias revela para o pai que Branca transferiu os investimentos da empresa para contas fantasmas. Gonçalo planeja colocar a secretária na cadeia. Honório conta para o cunhado que assinou vários documentos sem ler, pois confiava na eficiência da funcionária. Eles ressaltam que Branca não é confiável. Honório assume o erro. Gonçalo reitera que todos encontrarão uma solução para o problema. Honório teme que a empresa vá à falência. Jerônimo assina a denúncia. Carlos também. Os amigos dão adeus para o delegado. Jerônimo reitera para Carlos que a justiça será feita. Augusto leva Renata para a empresa. A mocinha não sabe o que o Gonçalo quer com ela. Renata sugere que Augusto volte para o interior. Ele segue disposto a ficar com ela. Augusto comunica para Renata que irá protegê-la. Ela o relembra que eles são apenas amigos. Augusto insiste para conquistar Renata. Ele fala para ela que ficará com o celular ligado o tempo inteiro. Eles se despedem. Renata pensa em Jerônimo. Daniel liga para Branca. Ele teme que a situação o prejudique. Branca fala para Daniel que está com tudo sob controle. Ela exige que ele aguente a pressão. Branca deseja que Honório a transforme em sua esposa. O empresário comenta com os demais que pode ser preso. Honório recebe uma mensagem de Branca. Ele a lê para os familiares. Adriana percebe que Branca está vigiando Honório. No recado, a secretária se oferece para fazer uma massagem no empresário. César e Constanza decidem realizar um piquenique. Ele admite que ela o inspira. Constanza relembra a César que não é uma jovenzinha. Ele a beija. César pede para Constanza se esforçar. Ele dá uma flor para ela. Jerônimo volta a admitir que foi injusto com Renata. Ele espera que a esposa o perdoe. Jerônimo deduz que Renata o odiará ainda mais quando descobrir que Roberta pode parar na cadeia. Ele pega o seu celular. Jerônimo manda uma mensagem para Renata. Gonçalo atende a uma ligação. Renata lê a mensagem de Jerônimo. Gonçalo conta para a filha que Branca está louca. Ele admite para Renata que existe a possibilidade de a empresa quebrar. A mocinha fala para o pai que eles podem recuperar as transações. Gonçalo informa a Renata que precisa do apoio laboral dela. Ele a recontrata. Renata questiona Gonçalo sobre Roberta. O ricaço fala para a filha que acredita na inocência dela. Ela se emociona. Álvaro bebe no meio da rua. Alguns policiais o abordam. Álvaro é preso. Ele descobre que o acusam por negligência médica pela morte de Rafael. Severino vê tudo. O padre reage abismado. Álvaro garante que é inocente. Ele é colocado na viatura. Severino alcança Carina. Ele conta para ela que Álvaro foi preso. Renata descobre que Jerônimo já acredita na inocência dela. Ela insinua que é tarde demais. Renata não entende Jerônimo. Ela ressalta que o marido a confunde. Renata reitera que o seu casamento já não tem salvação. Adriana e Matias cumprimentam a mocinha e celebram a volta dela. O bonitão também confirma que acredita em Renata. Adriana, Matias e a mocinha decidem reerguer a empresa. Renata apresenta as suas propostas. Jerônimo recebe uma importante ligação. Ele percebe que Renata não o respondeu. A mocinha trabalha. Renata pega várias pastas. Ela faz uma bagunça. Renata revisa vários documentos. Ela descobre algo espantoso. Renata procura Matias.
Ela comunica para ele que uma desgraça pode acontecer. Renata reúne os familiares. Ela comenta com os parentes que havia guardado algumas informações. Renata percebe que Branca usou as suas anotações, mas não sabe como a secretária as achou. A mocinha informa aos demais que alguém de confiança traiu a empresa. Renata desconfia de Daniel. Ela relembra que o interesseiro sabia de todas as movimentações do negócio. Honório crê que a própria Branca achou as informações. Gonçalo informa aos demais que Daniel não pode mais saber de nada. O interesseiro entra na sala e deseja ajudar. Gonçalo pede para Daniel resolver outras pendências. Renata fecha a porta. Adriana percebe que Gonçalo está chateado com Daniel. Renata revela para a amiga que o interesseiro pode ser um espião. Todos tramam contra Daniel. Matias comenta com Adriana que o interesseiro deve estar agindo por dinheiro. Josefina e Roberta voltam para a mansão. A víbora pede para a filha descansar. Josefina ordena que Eulália prepare um banho para Roberta. A invejosa reclama por Matias não ter ido ao hospital. Josefina comenta com Roberta que a empresa está com problemas. Elas escutam a campainha. Josefina recebe os policiais. Ela descobre que há uma ordem de prisão contra Roberta e reage incrédula. Os oficiais invadem a residência. Eles encontram Roberta. A invejosa descobre que será presa. Os policiais anunciam que Roberta é uma das suspeitas pelo assassinato de Rafael. Renata percebe que Adriana está cansada. A baixinha pergunta o que a amiga fará com Matias. Elas ressaltam que o casamento do bonitão é uma farsa. Renata segura para Adriana que nunca voltará a ter uma relação com Matias. A baixinha conta para a amiga que vai tentar conquistar o bonitão. Ezequiel recebe Augusto. O corno conta para o patrão que consertou um equipamento. Jerônimo e o policial encontram Augusto no aeroporto. O vilão é preso. Augusto jura aos demais que não matou Rafael. Jerônimo desconfia da visão do vilão. Augusto informa aos demais que nem viu Rafael. Jerônimo relembra que o vilão sempre quis as terras. Augusto exige que o vingativo não manche a sua imagem. Aurora surge no aeroporto. Augusto deseja matar Jerônimo. Ele pede para Ezequiel ligar para o advogado. Aurora os observa. Renata crê que Matias é um excelente partido para Adriana. A mocinha sugere que a amiga se aproxime do bonitão. Renata comenta com Adriana que ninguém esquece o amor verdadeiro. Josefina liga para Gonçalo. Ele coloca a ligação no Viva Voz. Todos descobrem que Roberta foi presa pela morte de Rafael. Josefina exige que Gonçalo entre em ação. Ele pede para ela se acalmar. Josefina garante que Roberta não é uma assassina. Carina e Severino vão à delegacia. O delegado conta para eles que Álvaro dispensou a autópsia de Rafael. Carina e Severino descobrem que o sonhador foi assassinado. O delegado insinua que Álvaro é cúmplice do crime. Carina descobre que o marido perderá o registro médico. Ela percebe o que motivou Álvaro a beber. Carina e Severino veem Augusto chegando na prisão. Jerônimo conta para Carlos que os suspeitos já foram presos. Eles temem a reação de Renata. Carlos relembra que Jerônimo conheceu a esposa graças à morte. O vingativo relembra que já conhecia Renata. Carlos crê que Jerônimo e a esposa terminarão juntos por obra do destino. Álvaro se contorce na cela. Augusto é colocado em frente ao amigo. O vilão culpa Álvaro por sua situação. O alcoólatra relembra que o amigo o obrigou a pedir a dispensa da autópsia. Eles revivem o dia do ocorrido. Augusto comunica para Álvaro que ninguém vai acreditar nele. O alcoólatra passa mal. Roberta assegura para Josefina que não fez nada contra Rafael. A víbora promete à filha que vai tirá-la da cadeia. Josefina relembra o seu crime. A víbora reitera que ninguém pode descobrir a verdade. Gonçalo pede para Soto assumir o caso de Roberta. Honório fala para o cunhado que ficará na empresa. Renata tenta acompanhar os familiares. Gonçalo pede para a filha localizar Jerônimo. Adriana insinua que caiu uma maldição na família. Honório pede para as jovens manterem a calma. Ele relembra que Renata segue casada com Jerônimo. Augusto recebe a visita do advogado. O vilão assegura para o profissional que foi à fazenda para deixar o pagamento da colheita. Augusto fala para o advogado que Álvaro é um alcoólatra que não sabe o que diz. Carina chega na bonita. Jerônimo fala para a costureira que só quer justiça. O vingativo reitera que por culpa de Álvaro não descobriu que a morte do irmão foi um assassinato. Jerônimo comunica para Carina que não tem nada contra ela.
Ele reitera que a costureira sempre será bem-vinda na fazenda. Renata liga para Jerônimo. Ela reitera que o desconhece. Jerônimo revela para Renata que saiu o resultado da necrópsia de Rafael. A mocinha descobre que Augusto também é suspeito. Jerônimo comunica para Renata que o vilão esteve na fazenda momentos antes do crime. O vingativo revela para a esposa que Rafael estava segurando a carta. Jerônimo comenta com Renata que o bilhete não tinha envelope. Ele fala para a esposa que a carta chegou na fazenda, pois alguém a levou pessoalmente. Jerônimo sugere que Renata prove a inocência de Roberta. A invejosa assegura para o inspetor que nunca esteve na fazenda. Roberta se desespera durante o depoimento. Josefina exige o empenho de Soto. Ele promete fazer o que está ao seu alcance. Soto decide falar com o delegado. Josefina exige que Gonçalo use a sua influência. O político conta para o delegado que está a caminho da capital. André recebe alta. Inês volta a abraçar o filho. André se declara para a mãe. O garoto também abraça Regina e Carla. Inês reitera que Isidro é um excelente pai. Eles se beijam. Carla ressalta que o casamento é sinônimo de amor e solidariedade. Isidro promete a Inês que eles não voltarão a se separar. Cantu conta para Antônio que Gustavo ligou. O delegado revela para o ciumento que uma das duas filhas de Josefina não é dela. Antônio percebe que Gonçalo estará sempre ligado a Regina. Renata chega na delegacia. Josefina culpa a mocinha pela prisão de Roberta. Renata conta para os demais que o corpo de Rafael passou por uma necrópsia. Ela comunica para os familiares que o sonhador estava segurando uma carta assinada pela Bonita. Josefina decide não arriscar a cabeça para salvar a Roberta. A víbora relembra que entregou a carta para Rafael. Josefina recorda que escreveu o bilhete, copiando a letra de Roberta. A víbora desaba. Renata reitera que Roberta precisa falar toda a verdade. Gonçalo segura Josefina. Augusto pede para Ezequiel destruir Jerônimo. O corno comunica para o patrão que não é um criminoso. Augusto ordena que Ezequiel o obedeça. O corno ressalta que não pretende envergonhar o filho. Ezequiel deixa Augusto louco de ódio. Soto revela para Roberta que Renata quer vê-la. A mocinha entra em cena. Roberta insinua que Renata está contente. A mocinha promete tirar a irmã da cadeia. Renata e Roberta fazem uma trégua. A mocinha exige que a irmã seja contundente. Roberta reitera para Renata que não é uma assassina. A mocinha pergunta se a irmã é a Bonita. Roberta decide falar a verdade. Ela confessa para Renata que teve uma relação com Rafael. Roberta revela para a irmã que é a Bonita. Roberta comunica a Renata que nunca cometeu um crime. A mocinha insinua que a irmã a fez viver um inferno. Roberta fala para Renata que desconhecia as intenções de Jerônimo. A mocinha não acredita. Roberta confessa para Renata que se sentiu encurralada. A mocinha insinua que a irmã não pensou nela. Roberta pede perdão para Renata. A invejosa admite que foi uma covarde. Renata ressalta que não confia em Roberta. A invejosa fala para a irmã que amava Rafael. Renata volta a pedir para Roberta não ocultar nenhum detalhe. Josefina segue chorando. Ela insinua que Roberta não merece tanto sofrimento. Gonçalo teme que Josefina piore. A víbora ressalta que Roberta perdeu um filho, ficou estéril e foi presa em poucas horas. Josefina finge lamentar por não poder ser avó. Ela deseja que Roberta não durma na cadeia. Matias anuncia que o advogado ainda não obteve a fiança. Josefina chama a todos de incompetentes. A víbora reitera que põe a mão no fogo por Roberta. Gonçalo sugere que Josefina volte para casa. Ela insinua que ele não liga para Roberta. Gonçalo chama Josefina de injusta. Ele reitera que nunca fez distinção entre os filhos. Gonçalo decide levar Josefina para casa. A víbora reitera que Roberta não pode ficar sozinha. Gonçalo obriga Josefina a obedecê-lo. A víbora sugere que Matias fale com Roberta. O bonitão sente preguiça. Roberta fala para Renata que estava disposta a enfrentar Josefina. A invejosa comunica à irmã que foi enganada por Rafael. Renata não entende a afirmação de Roberta. A invejosa conta para a irmã que Rafael a deixou plantada no dia da fuga. Roberta comenta com Renata que tinha medo da reação dos pais. A mocinha insinua que a irmã não foi correta. Roberta conta para Renata que Rafael a dispensou por uma carta. A invejosa revela para a mocinha que já se livrou do bilhete. Roberta fala para Renata que está prestes a ficar louca. A invejosa comunica à irmã que estava disposta a fazer Rafael feliz. Renata insinua que Roberta escreveu uma carta dispensando o sonhador.
A invejosa garante para a irmã que não é a autora do bilhete. Aurora vai à delegacia. Ela tripudia da desgraça de Augusto. Aurora chama o vilão de lixo. Ele tenta enxotá-la. Aurora deseja que Augusto nunca saia da cadeia. Ele tenta agredi-la. Aurora ameaça denunciar Augusto por agressão. Ela reitera que o vilão pagará por tudo o que causou. Aurora crê que Augusto está derrotado. Renata fala para Roberta que reconheceu a letra dela. A invejosa sugere que a irmã envie a carta para avaliação de um grafologista. Roberta reitera para Renata que nunca foi para o interior. A invejosa revela para a irmã que não saiu da capital no dia da morte. Roberta exige que Renata confie nela. A invejosa admite que não foi uma boa irmã. Roberta comenta com Renata que é difícil ser sincera. A mocinha volta a perguntar se a irmã estava grávida de Jerônimo. Roberta segue mentindo para Renata. A invejosa mantém a farsa. Roberta fala para Renata que o bebê seria sobrinho de Rafael. Matilde sugere que Jerônimo coma. Ele não sente fome. Matilde insinua que Jerônimo vai ficar doente. Ele a admite que sente remorso pelo que fez. Matilde percebe que também errou ao julgar Renata. Jerônimo sente saudade da esposa. Isidro descobre que Regina e Antônio terminaram. A viúva conta para os amigos que decidiu ser honesta. Isidro fala para Regina que seguirá sendo amigo de Antônio. Ela não se incomoda. Inês nota que Regina segue aflita. A viúva conta para a amiga que não recebeu novas mensagens de Gonçalo. Regina lamenta por não poder ligar para o ricaço. Renata conta para Matias que Roberta admitiu tudo. Ela comenta com o bonitão que acredita na inocência da irmã. Renata fala para Matias que vai procurar Jerônimo. O bonitão sugere que a mocinha não perdoe o marido. Soto pede a fatura do celular que Roberta comprou no dia do crime. Ela exige que ele consiga as provas. Roberta descobre que passará a noite na cela. Ela diz que o local é asqueroso. Soto fala para Roberta que o caso é complicado. Ela fica sozinha e entra em surto. Roberta tenta apurar quem matou Rafael. Ela se senta no chão sujo. Carlos e Matilde creem que a justiça está sendo feita. Eles sentem pena de Carina. Matilde fala para Carlos que a costureira ficará melhor sem Álvaro. Eles se beijam. Jerônimo os vê. Matilde sente vergonha. Jerônimo a despreocupa. Ele diz que Matilde vai parar de servir à mesa. Jerônimo sugere que a empregada trabalhe menos. Matilde reitera que continuará exaltando a beleza do patrão. Eles olham para o antigo lugar de Renata. Carina fala para Lázaro que está morta de vergonha por Álvaro. Ele sugere que ela permaneça na fazenda. Lázaro relata que Carina não deve se atormentar com as recordações. Ela confessa que é bastante infeliz. Carina fala para Lázaro que pensa em como teria sido o futuro ao lado dele. Ele insinua que a costureira ainda gosta de Álvaro. Lázaro exige saber o que Carina esconde. Ele admite que não entende a costureira. Carina pede para Lázaro não a julgar. Ela comenta com ele que viveu ao lado do marido por muitos anos. Carina fala para Lázaro que seguirá casada com Álvaro. Ela o deixa desolado. Álvaro bebe e cospe. Ele pede para o guarda conseguir uma bebida. O profissional ressalta que a prisão não é hotel. Álvaro relembra que cuidou da esposa do guarda. O profissional insinua que o alcoólatra só cumpriu com sua obrigação. Álvaro jura vingança a todos. Ele grita por Carina. Álvaro se contorce na cela novamente. Alzira conta para Ezequiel que vai sair de casa. Ela deseja cuidar do filho durante a tarde. Ezequiel permite. Ele é frio com Alzira. As lágrimas da odalisca não comovem o corno. Ezequiel se contém para não xingar Alzira. Severino reza. Marina liga para o tio. Ela o pergunta as novidades. Severino sugere que Marina o visite. Ela fala para ele que decidiu passar o aniversário no interior. Severino relembra que Marina é a sua única parente viva. Ela reitera que adora a companhia do tio. Gonçalo dá remédios para Josefina. Ela pede para ele passar a noite no quarto. Gonçalo fala para Josefina que precisa sair. A víbora percebe que a situação está saindo do controle. Josefina pensa em uma solução para o problema. Ela ressalta que não vai se sacrificar pela filha. Roberta relembra as palavras de Renata. A invejosa supõe que alguém se passou por ela para escrever a carta. Josefina tenta dormir. Gustavo liga para a víbora. Ele a relembra que eles foram amantes. Gustavo fala para Josefina que vai receber muito dinheiro. Ela relata que o político é um canalha. Gustavo sugere que Josefina desça do pedestal.
Ele reitera que está com a certidão de Roberta. Gustavo insinua que Josefina sequestrou Renata. Ele fala para ela que tem um fax sobre o sumiço da mocinha. Gustavo revela para Josefina que marcou um encontro com o delegado. Regina sai de casa escondida. Ela encontra Gonçalo. Eles trocam carícias. Regina fala para Gonçalo que está agindo como uma adolescente. Ele ressalta que precisa dela. Eles namoram. Matias leva Renata para a casa de Constanza. Ela sugere que ele descanse. Matias pergunta o que Renata fará com as descobertas. A mocinha fala para o bonitão que precisa ajudar Roberta e Gonçalo. Renata admite que Matias sempre a apoia. O bonitão fala para a mocinha que nunca vai mudar. Renata pega o celular. Ela pensa em ligar para Jerônimo, mas desiste. Renata descobre que Constanza saiu com César. Regina fala para Gonçalo que passou o dia esperando a ligação dele. Ela comenta com ele que não quer criar problemas. Gonçalo confessa para Regina que não está acostumado a uma relação às escondidas. Ele fala para ela que cogitou abrir o jogo com Josefina. Gonçalo revela para Regina que Roberta foi presa. A viúva reage abismada. Gonçalo conta para Regina que a empresa está com graves problemas financeiros. Ele reitera que a viúva o dá forças para lutar. Horas depois, Constanza acorda. Ela olha para as gavetas. Constanza encontra uma carta de Renata. Adriana teme que Honório caia em uma depressão. Ele fala para ela que a sua vida está desmoronando. Adriana nota que Honório ainda ama Constanza. Ele relembra que a morena o apoiava. Adriana sugere que Honório procure Constanza novamente. Ela insinua que os maduros são orgulhosos. Regina conta para Jerônimo que tem uma novidade. Ela comunica para ele que decidiu lutar por Gonçalo. Regina conta para Jerônimo que está disposta a tudo por amor. Ela sugere que ele reconquiste Renata. Constanza procura Gonçalo. Ela comenta com os parentes que Roberta sempre foi mentirosa. Matias anuncia que a desgraça nunca vem sozinha. Constanza descobre que a empresa está falindo. Matias sugere que a tia console Honório. Gonçalo deseja o mesmo. Ele fala para Constanza que Josefina está muito afetada. A morena reitera que uma mãe sempre deve ficar com a filha. Gonçalo segue acreditando que Josefina está doente. Matilde revela para Jerônimo que ele tem uma visita. Renata entra em cena. Ela revela para Jerônimo que Roberta confirmou que é a bonita. Renata segura para o vingativo que a invejosa não matou Rafael. Ela fala para Jerônimo que tem provas da inocência da irmã. Carlos comenta com Alzira que Álvaro permanecerá na cadeia. Aldalisca celebra. Jerônimo relembra a Renata que Roberta mentiu outras vezes. A mocinha informa ao marido que passou o dia do crime ao lado da irmã. Renata comenta com Jerônimo que Roberta nunca escreveu uma carta para Rafael. Ele pega o bilhete. Renata conta para Jerônimo que Roberta recebeu uma carta de Rafael. A mocinha supõe que alguém brincou com os apaixonados. Renata confirma para Jerônimo que Rafael e Roberta fugiriam juntos. O vingativo fica à beira da loucura. Renata fala para Jerônimo que Roberta nunca esteve no interior. Matilde conta para Carlos que a mocinha está na cidade. Ela pede permissão para sair. Carlos ressalta que Matilde não o deve satisfações. Ele a deixa livre. Carina admira o casal. Ela relembra que Álvaro sempre a maltratou. Carina crê que o casal será feliz. Renata fala para Jerônimo que quer justiça. Ele a comunica que não está influenciando na investigação. Renata fala para Jerônimo que um grafologista pode avaliar a carta. Ele comenta com a esposa que Rafael não era um covarde. Renata fala para Jerônimo que Roberta rasgou a suposta carta do sonhador. Ela esfrega na cara do marido que já conseguiu provar a sua inocência. Jerônimo xinga a si mesmo. Ele fala para Renata que queria voltar no tempo para corrigir os seus erros. Jerônimo se humilha para a esposa. Diego liga para Selena. Ele pede para ela ligar a televisão. Selena descobre que Roberta foi presa. Diego conta para a jovem que Augusto também está detido. Selena não sabe se deve acreditar na inocência da amiga. Soto conta para Gonçalo e Matias que a fiança foi estipulada. O advogado decide buscar Roberta. Gonçalo crê que o problema foi resolvido. Matias informa ao pai que vai pedir o divórcio. Gustavo revela para Josefina que já está na capital. Ele cobra uma fortuna dela. Gustavo insinua para Josefina que dará as provas para o delegado caso ela não chegue antes no local indicado.
A víbora fala para o político que não tem dinheiro. Gustavo informa a Josefina que é o dono do destino dela. Ela teme ser descoberta. Renata fala para Jerônimo que as suas feridas não estão cicatrizadas. Ela sugere que ele foque na investigação. Renata decide visitar Augusto. Ela fala para Jerônimo que tentará arrancar uma confissão do vilão. Renata informa ao marido que Rafael merece justiça. Ele tenta acompanhá-la. Ela impede. Renata comunica a Jerônimo que eles não são um casal. Ele percebe que a esposa está cada vez mais distante. Renata caminha pela fazenda e ignora Carlos. O galego entra no escritório. Carlos questiona Jerônimo. O vingativo conta para o amigo que Roberta confessou ser a bonita, mas negou ter matado Rafael. Jerônimo informa a Carlos que não confia na invejosa. Ele pede para o galego enviar a letra de Roberta para um grafologista. A invejosa sai da cela. Roberta estranha a ausência de Josefina. Gonçalo informa a filha que a víbora está debilitada. Matias acusa Roberta de ter mentido. A invejosa inventa que seguiu as ordens de Rafael. Gonçalo insinua que Roberta usou gente inocente. Ela nega. Roberta se desculpa com os familiares. Ela admite que é uma idiota. Roberta exige que os familiares a perdoem. Gonçalo leva a filha para casa. Matias revira os olhos. Álvaro é condenado. Ele perde o registro médico. Álvaro exige que Carina o ajude. Renata chega na delegacia. Álvaro a encara. Severino consola Carina. Jerônimo vai ao túmulo de Rafael. Ele relata que quem matou o sonhador é um covarde. Jerônimo fala para Rafael que maltratou Renata, pois desconfiou da pessoa errada. O vingativo crê que o irmão foi cegado por Roberta. A invejosa chega na mansão. Josefina celebra. Gonçalo ordena que Roberta descanse. Matias chama o pai para ir à empresa. Josefina nota a frieza dos ricaços. Roberta culpa a mãe pela situação. Ela insinua que Josefina é a autora da carta que Rafael recebeu. Renata visita Augusto. Ele se anima com a presença dela. Renata fala para Augusto que eles seguirão sendo amigos. Roberta exige uma explicação de Josefina. A víbora reitera que Rafael não prestava. Roberta supõe que Josefina sempre quis que ela se casasse com um ricaço. A víbora informa a filha que Rafael era um Zé Ninguém. Josefina relembra a Roberta que o sonhador escreveu uma carta. A invejosa fala para a mãe que Rafael não é o autor do bilhete. Josefina insinua que Roberta está delirando. A invejosa supõe que a mãe matou Rafael. Ela acusa Josefina. Renata pergunta como Augusto está. Ele admite para ela que se sente injustiçado. Augusto comunica para Renata que não tinha motivos para matar Rafael. Ele a informa que esteve na fazenda por coincidência. Renata pergunta se Augusto viu algo de diferente na propriedade. O vilão pede para a mocinha interceder por ele. Augusto fala para Renata que Jerônimo quer tirá-lo da jogada. Ele insinua para a mocinha que o vingativo está se aproveitando da situação. Augusto comunica para Renata que Jerônimo não sabe perder. Josefina se vitimiza diante de Roberta. A invejosa ressalta que a mãe sempre consegue o que quer. Josefina inventa para Roberta que não é uma criminosa. A víbora relembra o assassinato. Josefina assegura para Roberta que tem sentimentos. A invejosa informa a mãe que está desesperada. Josefina relembra a Roberta que sempre fez de tudo por ela. A víbora relata que daria a vida para salvar a filha. Josefina emociona Roberta. Honório e Adriana seguem trabalhando. Constanza entra no escritório. A morena se solidariza com a situação. Honório agradece o apoio da esposa. Constanza não dá bola para o marido. Adriana persegue a madrasta. A baixinha conta para Constanza que Branca armou uma cilada para Honório. César deixa um recado na caixa postal da morena. Regina e Inês trabalham. A sócia do Centro da Esperança ressalta que a amiga a inspira. Inês conta para Regina que quer criar uma fundação que ajude as crianças com leucemia. A viúva aprova a ideia. Inês revela para Regina que deixará de colaborar no centro. A viúva informa a amiga que pode seguir sozinha. Regina fala para Inês que elas seguirão sendo amigas. Constanza escuta o recado de César. Selena visita Roberta. A invejosa conta para a amiga que todos já sabem que ela é a bonita. Roberta conta para Selena que Rafael foi assassinado. A jovem estranha a situação. Roberta fala para Selena que alguém brincou com ela. A invejosa desconfia da amiga. Roberta relembra que Selena sabia de tudo sobre a fuga. A jovem diz à amiga que não sabe o endereço da fazenda. Roberta insinua que Selena é uma invejosa.
A jovem relata que a amiga está mal da cabeça. Matilde e Renata levam Karina para a fazenda. A costureira diz para a mocinha que está arruinada. Renata pede para Karina não pensar nos problemas. A costureira se sente uma inútil. Karina fala para Renata que só costura para passar o tempo. A mocinha sugere que a costureira passe a trabalhar com o que sabe fazer. Renata dá dinheiro para Karina. A mocinha pede para a amiga fazer alguns lençóis para Constanza. Carla conta para Isidro que André dormiu. A idosa comenta com o ancião que vê o garoto como um neto. Carla insinua para Isidro que Regina está indo para o mau caminho. A idosa pede a ajuda do ancião. Isidro comunica para Carla que não pretende interferir na vida de Regina. A idosa teme que a filha esteja em uma relação às escondidas com Gonçalo. Isidro insinua para Carla que a justiça divina está chegando na vida de Regina. A idosa não entende o comentário. Honório estranha a ausência de Renata. Adriana revela que a mocinha viajou. Matias reage furioso. Honório supõe que Renata não sabe que Roberta está livre. O empresário pede para a filha mandar uma mensagem para a amiga. Matias segue enciumado. Ele reitera que não precisa de Jerônimo para nada. Adriana percebe que Matias segue gostando de Renata. Ele a comunica que a mocinha não pode reatar com Jerônimo. Roberta vai ao quarto de Josefina. Ela pede desculpa para a mãe. Josefina ressalta que Roberta a machucou. A invejosa informa a mãe que falou sem pensar. Josefina exige que Roberta não desconte a sua fúria nela. Elas choram. Roberta pede para Josefina entendê-la. A invejosa crê que está sofrendo um castigo por ter renegado o filho. Josefina apoia Roberta. A invejosa comenta com a mãe que está arrasada por ter perdido o filho. Josefina abraça Roberta. A víbora relembra que sofreu com a rejeição de Roberto. Roberta assegura para Josefina que Rafael a faria feliz. A invejosa relembra que o sonhador a tratava como uma rainha. César pergunta se Constanza teve algum problema. Ele insinua que ela está distraída. César estimula Constanza a desabafar. Ela confessa para ele que não quer magoá-lo. Constanza conta para César que Branca desfalcou a empresa. Ele supõe que a secretária é uma bandida. Constanza conta para César que Branca pode ter enganado Honório. Ela começa a acreditar na inocência do marido. Daniel liga para Branca. Ela o pergunta como vai a situação. Daniel conta para Branca que Renata voltou para a empresa. Ele comunica para ela que a casa está caindo. Branca exige que Daniel resolva os problemas. Ele teme ser descoberto. Daniel deseja desistir do plano. Branca não permite. Ela relata que Daniel está enrolado até o pescoço. Eles trocam ameaças. Branca ameaça colocar Daniel na cadeia. Renata conta para Jerônimo que Roberta já está em liberdade. Ele volta a desconfiar de Augusto. Renata fala para Jerônimo que confia no vilão. Eles não sabem quem matou o Rafael. Renata fala para Jerônimo que a verdade virá à tona. A mocinha supõe que o marido quer prejudicar Augusto propositalmente. O vingativo desconversa. Jerônimo admite para Renata que não suportaria vê-la com Augusto. O vilão recebe a visita do advogado. O profissional relata que Augusto não tem direito a uma fiança. O advogado promete inocentar o vilão. Augusto exige o empenho do profissional. Jerônimo fala para Renata que foi cegado pela dor. A mocinha relembra que o marido não a escutou. Jerônimo confessa para Renata que não perdoa a si mesmo. Ele reitera que está arrependido. Renata testa o amor de Jerônimo. Ele fala para ela que perdeu tudo. Jerônimo relembra a Renata que eles juraram amor eterno. Ele não sabe como viver sem a esposa. Jerônimo insinua para Renata que quer morrer. Ele acaricia a esposa. Jerônimo comunica para Renata que quer parar o tempo. Ele a informa que deseja amá-la pela última vez. Jerônimo beija Renata. Ela o corresponde. O advogado ressalta que Augusto não tem testemunhas. O vilão pede para o profissional tirar as digitais da arma. O advogado ordena que Augusto tenha paciência. O vilão exige que o profissional suborne os poderosos. Augusto se recusa a passar mais uma noite preso. Renata contém Jerônimo. Eles sobem na árvore. Renata volta a ceder às investidas de Jerônimo. Eles namoram no tronco. Os pombinhos unem as mãos. Honório fala para Gonçalo que eles estão perdendo contratos. O ricaço informa ao cunhado que vai procurar o médico de Josefina. Gonçalo revela para Honório que decidiu sair da mansão. O ricaço informa ao cunhado que não está disposto a desistir de Regina. Gonçalo revela para Honório que já se uniu à viúva.
Ele diz ao cunhado que Regina não merece ser a outra. Honório entende Gonçalo. Branca surge disfarçada. Renata percebe que está cometendo uma loucura. Ela fala para Jerônimo que se deixou levar. Renata comunica ao marido que ainda continua chateada. Ele insiste para ter uma segunda oportunidade. Jerônimo pede para Renata ficar ao seu lado. Ela fala para ele que precisa voltar para a capital, pois a empresa está com problemas. Jerônimo sugere a Renata que eles salvem o casamento. Ele comenta com ela que o momento foi maravilhoso. Renata admite para Jerônimo que gostou da recaída. Ela confessa para ele que perdeu a confiança nele. Jerônimo a informa que para tudo tem solução. Ele promete a Renata que vai mudar. Jerônimo ressalta que a esposa o devolveu a alma ao corpo. Renata revela para Jerônimo que quer fazer um desenho na árvore. Ela comenta com ele que eles devem registrar o amor deles. Jerônimo concorda. Renata e o marido vão à árvore do amor. Ela descobre que ele já tinha feito o desenho. Renata vai para os braços de Jerônimo novamente.